Ei pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, nós colocamos aí nos stories uma enquetezinha, né? Perguntando se você se considera emocionalmente inteligente, que é bem diferente, né? A gente ser inteligente emocionalmente é muito importante. A questão é que muitas das vezes a gente não sabe nem responder direito essa pergunta. Porque se a gente não se conhece, se a gente não sabe trabalhar as nossas emoções, às vezes as pessoas que estão à nossa volta têm uma percepção até maior se a gente tem essa inteligência emocional ou não. Por quê? Eu te garanto que todos nós conhecemos ou somos pessoas estressadas, pessoas ansiosas, pessoas calmas demais, pessoas que têm o costume de ter uma explosão em determinados momentos. E isso acontece porque a maioria das vezes essas emoções, quando elas vêm, quando elas transparecem, a gente não tem nem mesmo a consciência de que ela está acontecendo. Porque as emoções às vezes acontecem de maneira inconsciente e por às vezes elas reagirem muito rápido, a gente tem às vezes até dificuldade de identificá-las quando elas estão surgindo. Isso se dá porque o nosso cérebro emocional, ele reage muito mais rápido a uma situação do que o nosso cérebro racional. Então, enquanto no calor da emoção o nosso cérebro emocional já está respondendo, o nosso cérebro racional ele está processando e analisando toda aquela situação. Então, o que acontece? Se a gente não souber ter esse controle nessa balança, já que o cérebro emocional ele já sai sempre à frente do racional, a gente sempre vai acabar tendo ações que vão nos comprometer de uma maneira geral na questão da inteligência emocional. Então, o que é essa tão falada inteligência emocional que tantas pessoas falam hoje? É a capacidade do ser humano de se autoconhecer e de conseguir equilibrar suas emoções, de conseguir ter o controle das suas emoções, de não deixar que as suas emoções controlem as suas atitudes, as suas decisões. Então, sobre isso que nós vamos falar, eu vou falar para vocês quais são os 5 pilares da inteligência emocional, explicando um pouquinho para vocês esse conceito e também vamos falar das vantagens da importância de se ter essa inteligência emocional. Então, vamos aos tópicos. O que a gente tem que pensar, gente, é que quando a gente consegue conciliar o cérebro emocional e o cérebro racional, a gente consegue neutralizar atitudes negativas. E isso também acaba gerando e controlando na gente os pensamentos negativos que a gente costuma ter ao longo do dia. Então, o primeiro passo, talvez o primeiro pilar da inteligência emocional, seja a gente se conhecer, a gente conhecer as próprias emoções, a gente conhecer quando tal sentimento está surgindo e conseguir talvez freá-lo, pará-lo naquele momento para que ele não vá adiante, para que ele não faça com que a gente tome uma atitude na qual a gente vai se arrepender. E não pense, gente, que adquirir inteligência emocional é da noite pro dia. Não é. Inteligência emocional é um degrau de cada vez. Para algumas pessoas isso vai ser natural, para algumas pessoas isso vai ser mais demorado, para algumas pessoas isso vai ser bem mais lento. Por incrível que pareça, se eu falar para vocês que a maioria dos coaches que eu atendo como coach nos procuram para trabalhar autoconhecimento e para trabalhar a inteligência no equilíbrio emocional. Sabe por quê? Porque a gente pensa que a gente se conhece muito bem, que é fácil a gente se conhecer, mas não é. A gente tem muitas coisas na gente mesmo que a gente não identifica. Então não se preocupe se você não conseguir sozinho de procurar ajuda, seja lá qual for, para conseguir de fato se autoconhecer. Então a primeira dica que eu deixo para vocês é pratique o autoconhecimento. Se você não se conhecer, fica praticamente impossível que a gente controle qualquer emoção. O segundo pilar que eu ia deixar para vocês aqui como dica é a questão do controle das emoções. O que seria esse controle das emoções? Gente, todo mundo passa por estresse na vida, todo mundo se sente pressionado, mas o que é a questão? A gente tem que aprender a lidar com essas emoções, controlar essas emoções. Se a gente não se conhecer, automaticamente a gente não vai saber as emoções que a gente tem, como geralmente elas aparecem, e a gente não vai conseguir ter o controle sobre elas. Então esse seria um segundo passo. Vamos evitar pensamentos negativos. Pensamentos negativos já têm uma tendência a deixar a gente mais irritado, mais amedrontado, mais ansioso e automaticamente isso traz um desequilíbrio emocional pra gente. Então, evite pensamentos negativos. Eu sei que tem pessoas que já é meio que da pessoa ter essa sensação de ser mais negativista. E eu sei que em algumas situações a gente às vezes tem essa sensação mesmo sem querer. Mas quando você começa a se conhecer, você começa a se trabalhar. Então é importante pensar também nessa questão do pensamento negativo. E quando a gente estiver sob pressão, gente, por mais difícil que seja, tentar manter a calma. Porque a gente sabe que praticamente tudo tem uma saída. E quanto mais calma a gente tiver, quanto mais pé no chão a gente tiver, mais fácil vai ser da gente encontrar essa saída. Porque a explosão,
A raiva, o medo, eles não vão ser bons conselheiros para que a gente ache essa saída. Então o controle das emoções também começa um pouquinho por aí. Depois também vem a questão da automotivação. Por quê? Se você não crê em você mesmo, se você não crê que você se controlando, que você pode se desenvolver e que isso vai trazer para você o benefício de evitar um conflito, de melhorar suas relações interpessoais, de melhorar os seus relacionamentos, se você não acreditar que você é capaz de fazer isso, ninguém mais, nem a sua volta vai acreditar que você é capaz de mudar e trabalhar. Tem muita gente que tem problemas sérios de relacionamento por causa da falta do controle e do equilíbrio emocional. Então você tem que se automotivar para mudar a partir do momento que você se autoconhecer e tiver a consciência de quais são os controles emocionais, os gatilhos que você precisa de ter. E também a gente tem que pensar que a gente tem mania de reagir às situações. A gente tem que parar um pouco de reagir ao meio, reagir à situação. Tentar trazer um pouco esse racional para dentro do emocional para que a gente consiga raciocinar e analisar um pouco antes de reagir. O outro pilar que é muito importante é a questão da empatia, gente. Empatia, não sei se todo mundo sabe, mas empatia é a capacidade que o ser humano tem de se colocar no lugar do outro, de tentar perceber o que o outro estaria sentindo e por que o outro foi levado a fazer aquilo. Então, a empatia é muito importante nessa caminhada do equilíbrio emocional, que talvez antes de você reagir negativamente a uma situação, o que vai acontecer? Você vai colocar assim, nossa, mas será por que aquela pessoa fez aquilo? E ao se perguntar aquilo, você talvez já tenha parado, já tenha freado uma reação explosiva em você mesmo. Então é muito bom a gente se colocar um pouco no lugar do outro antes de reagir ou agir em qualquer situação. E o quinto pilar da inteligência emocional, gente, seria o relacionamento interpessoal. Relacionamento interpessoal ainda vai ser um outro assunto que nós vamos falar mais profundamente, né? Mais pra frente um pouquinho, mas é muito importante que a gente saiba se relacionar com as pessoas. A gente saiba ter um bom relacionamento com as pessoas. Porque uma pessoa também que não sabe se relacionar, que não sabe interagir, provavelmente ela vai ter uma dificuldade de ser melhor, de estar melhor e de se relacionar melhor com as pessoas. Quem tem problema de relacionamento interpessoal, geralmente não vai adiantar ter o equilíbrio emocional, que uma coisa automaticamente vai em contrapartida com a outra. Então, gente, inteligência emocional é uma coisa pra vida. É uma coisa pra vida profissional, é uma coisa pra vida pessoal, é uma coisa pro relacionamento entre pais, filhos, irmãos, amigos, marido, mulher, namorado, namorada e assim por diante. Então, é muito importante que a gente tenha isso em todas as áreas da nossa vida. Então, as pessoas que aprendem a lidar com essa inteligência emocional, elas sabem pensar, sentir de maneira inteligente. E elas não vão permitir que as emoções a dominem, o dominem. As emoções têm que ser dominadas. As emoções não estão aqui para dominarem a gente. Então, essas são as dicas. Hoje a gente está falando um pouquinho de inteligência emocional. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que o vídeo tenha ficado claro. E qualquer coisa que vocês tenham de dúvida, podem nos perguntar aqui, que nós vamos estar disponíveis para respondê-las. E se vocês tiverem qualquer sugestão, qualquer parte que vocês queiram aprofundar desse assunto, por favor, deixe sugestões aqui para que a gente possa também estar tratando esse assunto e trazendo para vocês com o maior carinho. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!